Um parente escreveu em uma publicação na mídia social: Samuel, estude teologia. A publicação na mídia social era uma mensagem de felicitações para os pastores adventistas. Durante o mês de agradecimento aos pastores, Samuel achou a mensagem um tanto. O parente nem mesmo o cumprimentou ou perguntou como ele estava. Ele respondeu: olá, como você está? O parente respondeu: estou bem, estude teologia. Não era a primeira vez que alguém sugeria que Samuel se tornasse um pastor. Ele respondeu da mesma maneira que sempre fazia: não precisa estudar teologia para visitar os membros da igreja, pregar e trabalhar para a igreja. Escreveu ele: o Senhor me chama, estou disposto. O parente respondeu: ore. Samuel concordou em orar, e assim o fez. Enquanto caminhava para os exames finais, ele olhou para o céu e disse: Senhor, é o Senhor? Uma pergunta que ele fez. Está realmente me chamando? Se estiver me chamando, eu não quero. Rejeita o chamado, mas eu realmente preciso que o Senhor confirme. Eu não quero que isso fique apenas em minha cabeça. Não quero que seja o plano B, apenas porque o plano A não deu certo. Mudar de curso significaria desistir de tudo. Significaria deixar a carreira de engenharia, mudar para longe de casa, para a Universidade Adventista do Chile. Então Samuel se lembrou de que Abraão havia seguido a Deus sem saber para onde estava indo. Ele se lembrou de como os discípulos seguiram Jesus. Lembrou-se também daqueles que havia rejeitado Jesus. Ele pensou nas pessoas que fizeram a Jesus, que primeiro precisavam se despedir de seus pais. Uma herança, ele não queria ser como aqueles que rejeitaram Jesus. Samuel continuou orando. Em sua terceira semana de oração, ele teve um avanço. Ele se lembrou de que, quando foi batizado, havia escolhido uma passagem da Bíblia para ser lida. Por algumas razões, ele não havia escolhido um verso e um costumeiramente lido em batismo no Chile. Na época, ele estava estudando Mateus, e escolheu Mateus, o verso 28, 19 e 20, onde Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém. Pensando na passagem bíblica, Samuel viu que ela se encaixava na ideia de que Deus queria que ele fosse pastor. Samuel também se lembrou de seu próprio nome, assim como os pais de Samuel. Na Bíblia, seus pais não podiam ter filhos antes de se casar com sua mãe. Seu pai teve câncer e quase morreu. O médico salvou sua vida, a removendo
Depois disso, o médico informou que ele não poderia ter filhos, mas Deus tinha outros planos. Após o casamento, os pais de Samuel oraram por um filho, e quando Samuel nasceu, escolheram seu nome, que significa pedido de Deus. Eles o dedicaram a servir a Deus quando Samuel se lembrou de seu nascimento milagroso e da passagem bíblica que ele tinha escolhido para seu batismo. Ele orou: Senhor, eu aceito seu chamado. Agora ajude-me a falar com meus pais. A mãe de Samuel acolheu sua decisão e imediatamente: eu sabia que engenharia não era o certo para você, disse ela. Mas seu pai relutou. Ele havia planejado ter um filho engenheiro. Muito dinheiro havia sido gasto para prepará-lo para se tornar um engenheiro. Samuel tinha uma irmã mais nova que já estava estudando na Universidade Adventista do Chile. E a casa da família ficava vazia sem Samuel. Mas finalmente o pai aceitou que Deus estava chamando Samuel para estudar teologia. Samuel saiu de sua universidade sem qualquer dívida e foi aceito na Universidade Adventista do Chile. Apenas uma semana antes do início das aulas, o parente que havia incentivado a estudar teologia ficou muito feliz. Hoje Samuel tem 21 anos e ele está estudando para se tornar pastor na Universidade Adventista do Chile. Sinto-me muito grato a Deus pelo chamado que Ele me fez. Disse ele: estou disposto a segui-lo onde quer que Ele me chame. Parte da oferta desse trimestre, também conhecida como oferta para projetos missionários, será destinada à Universidade Adventista do Chile. A oferta permitirá que mais de 50 alunos vivam em dormitário dos campos. Atualmente, a universidade tem cerca de 300 alunos. A maioria deles não é adventista, mora fora do campus. Os dormitários abriados estarão disponíveis para todos, mas são especialmente necessários para os alunos adventistas de teologia e educação que vão para a universidade de lugares distantes e estão estudando para trabalhar em igrejas e escolas adventistas. Samuel mora em um dos dormitários que serão apoiados com a oferta. Obrigado por planejar uma oferta generosa. Amém. Bem? Agora, nesse momento, a gente vai se colocar de pé, todo mundo juntos, e vamos cantar a música Brilhar por Ti. Sei que nem esse rapaz, ele tinha orado para que Deus não chamasse ele para o trabalho de Deus, mas que possamos ser diferentes, aceitar o que Deus ele nos manda fazer para a obra dele. Como o Hino falou, que a gente possa brilhar nesse mundo para as outras pessoas e elas possam ver que Jesus ele existe para salvar cada um de nós. Amém. Josué sabia que a guerra era espiritual. Os israelitas marchavam em silêncio ao redor de Jericó. O que parecia loucura aos homens era, na verdade, obediência a Deus. O inimigo é real, mas Deus é vitorioso. Hoje veremos como ele interveio para que Israel triunfasse
face e como Ele continua lutando por nós, em meio às precisões do tempo presente. Lembre-se, seu papel é confiar e marchar. Deus fará o restante. Amém. Então, vamos se colocar, já estamos de pé, vamos orar. Oremos. Querido Deus, Senhor, nesse momento iremos se dividir em classe, que o Senhor possa ser com cada um de nós, Senhor. Nesse momento iremos estudar um pouquinho da Tua Palavra. Te peço, Senhor, que seja com o professor nessa manhã, que ele possa diminuir e o Teu Santo Espírito possa crescer em tudo que ele for falar, Senhor. A gente possa colocar em prática em nossas vidas. Amém. Fique com cada um de nós, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom dia, feliz sábado a todos. Bom dia, foi sábado. Vamos à chamada. Elias Pinheiro. Pedro Lopes. Giovana. Presente. Antônia. João Damasceno. Estou aqui. Evelyn. Rosiane. Maria da Conceição. Quantos alunos presentes hoje? Quantos alunos estudaram a lição diariamente? Amém. Quantos alunos participaram do pequeno grupo esta semana?
Então, um bom dia a todos, né? Bom dia, sábado, né? Sábado. É um prazer nós estarmos aqui de novo com a nossa família. Aí eu estou decidindo, vai para Caracaru ou vai para Santa Catarina? Nós estamos bem perto de Santa Catarina. Bora então para Santa Catarina. Então, Amém. sempre que a gente puder, vamos frequentar aqui. Amém. Tem um lado aberto, tem um lado ali da porta do céu. Meus irmãos lá da Porta da Boca, na beira do rio, lá estão para Belém, né? Aí o melhor quando eles não vêm, sempre dá uma saída. Então, irmão, nós estamos falando aqui de Josué, né? Josué é um homem guerreiro, né? Mas a pergunta que eu quero fazer, então, todas as guerras são santas, irmão? Não, né? Nem todas. Vamos ver durante alguns detalhes que Josué, a mandado de quem? De Deus. Ele fez guerra e matou o quê? Todos. Fico imaginando assim que só num dia ou numa noite Josué conseguiu matar quantos reis? Na verdade, a guerra ainda continua até hoje. A guerra de Deus não é contra o ser humano. É contra o pecado que está no ser humano. Muito bem. Essa que é a coisa que nós temos que entender. Essas nações aí, elas eram bem pagãs, né? Eram pagãs. Os cananeus sacrificavam crianças. É uma coisa totalmente absurda. Então, por isso, Josué recebeu ordem para fazer o quê? Exterminar ele. Aniquilar. Tirar ele da face da terra. Acabar com o pecado e com a pessoa que estava do nosso pecado. Eu vi uma reportagem, Israel e outro na Palestina, lá estão em guerra, em nossa ideia. O presidente dos Estados Unidos mandou que fizesse feito eles, exterminasse eles da face da terra. Só que hoje tem os direitos humanos, né? Hoje tem o quê? Um monte de coisa e também o presidente lá não é tão bonzinho assim mesmo, né? Estados Unidos. Ele gosta de agir de maneira severa. Muito bem. Mas durante a semana que não vamos ver quando Deus mandar para isso, porque aquele povo não queria saber de Deus, né? O que queria ser, veja, irmão, que Josué, como eu falei aqui, um homem de guerra, né? Mas ele só ia quando Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu estando na igreja, permanecer do lado do pecado, o que é que Deus vai fazer comigo? Vai comer destruir. Não tem. Isso significa que ele não me ama mais? Não. Ele diz que ele ama o ser humano, mas odeia o quê? O pecado. A explicação está aí, né? Então ele nos ama, mas o nosso pecado ele não ama, né? E só um detalhe, irmão, é lá que diz que ele não colocou anjos do céu que era ser santo, né? Quando se revelaram contra Deus, foi o que Deus fez? Usou. Lúcifer, ele era o quê? Era o anjo de luz. Então por isso nós vamos ver nessa semana que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Se nós estamos em pecado, nós estamos separados de quem? Nós estamos sem proteção de Deus. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar. E aí a gente sabe, irmão, que, como o irmão falou aqui, o pecado é o centro da guerra hoje. Entre o bem e o mal. Se eu estou em pecado, eu estou fazendo guerra contra quem? Contra Deus. Às vezes a gente fica analisando, não, eu estou em pecado, eu estou fazendo guerra só com o irmão, né? Não, estou fazendo guerra com quem que é o todo o quê? O todo poderoso. Só em eu não suportar alguém que está dentro da igreja por problemas pessoais, eu já estou em pecado. O que significa que eu estou dentro da igreja prejudicando a vida espiritual da igreja. Eu acredito que aqui não tem isso. Não, isso é só uma suposição. É só uma suposição que eu estou fazendo. Então, nós estamos vendo aí, irmão, que as guerras começaram lá no começo
confronto, né? É um confronto, Ninguém pode dizer do bem e do mal, porque Não, aí é. quando a pessoa está armada, ela já está do lado do mal. Né? No caso, ali foi uma guerra entre o Comando Vermelho, que é o povo que vicia o jovem na droga, contra a ordem do Estado. Os policiais foram cumprir uma ordem judicial. Não era para matar ninguém, era para prender 99 pessoas. Só que eles reagiram. E aí, quando tem reação, tem também a ação do lado do Estado. Muito bem. Então, a pergunta para todos nós. Então Deus é o guerreiro? Deus era o general dos exércitos celestiais. Ele é o guerreiro a favor do bem. Não é guerreiro a favor do mal. Temos 4 dias atrás, está provendo gravíssimo o sangue, pecado grave, uma graça da vida. Muito bem, amém, né? Se Deus é amor, irmão, por que então ele permite a guerra? Como na cabeça de Boa falar. pergunta. Só tem guerra quando alguém está errado, né? É isso? Quando as duas partes estão de bem, tem guerra, não? O amor vence quem? O mal, né? Então, enquanto existir o mal, o amor vai guerrear contra ele. Então a gente sabe esse pequeno detalhe aí. Outra coisa interessante, o amor, ele protege o mal. A pessoa que ama apoia o pecado. Se apoiar, isso não é amor. Então, quando já falando um pouco aqui dos cabelos, a gente foi muito lado, né? Por ordem de quem? Glória de Deus. Agora a pergunta vem que dizer, mas não, por que Deus pediu que fizesse isso com eles? Será que ninguém foi lá dizer, falar do evangelho com eles? Foi. Ele já tinha tido vários Os profetas foram, né? Avisaram, né? Eles foram avisados, só que eles escolheram não aceitar. Como eu estava falando dos traficantes, eles foram avisados que é bom, né? Foi complicado. Eles quiseram aceitar algo bem, não, vamos entregar, vamos deixar nosso armamento aqui e vamos entregar, né? Porque isso é o direito, né? O controle. Então, o padrão moral do Antigo Testamento, irmão, para todos nós, é esse. Os cananeus foram eliminados, né? Porque eles não quiseram obedecer a ordem Diferente, não de Nínive. Nínive, quando Jonas chegou e anunciou, foi o que fizeram? E deixaram de mar. Aceitaram. Eles estavam previstos a ser destruídos. Eles já estavam sob os olhos do guerreiro, Deus. Mas aí é aquele ditado que era na Bíblia. Deus, antes que ele haja, ele manda avisar. Não vai fazer nada sem primeiro falar do Não, primeiro ele avisa. Agora a pessoa vai decidir se quer ou não quer. No caso de Caim, Deus não foi com ele, pregou para ele. O que foi que ele fez? Ele rejeitou. Judas também rejeitou. Ananias e Safira rejeitaram. Então, a gente sabe que o preço da rejeição, o salário do pecado é a morte. Então, ele é o juiz de quem supremo. Só que é um juiz justo. Nós temos aí o nosso primeiro juiz, temos o superior, né? E Deus é o superior do superior. Deus é o juiz Central, né? É o juiz do juiz. Então, não vai passar diante dos olhos de Deus nada que possa dizer, o irmão aqui, né? Entrou, mas ele fazia isso, né? A irmã entrou também, ela não ia, né? Para a igreja, né? Só um exemplo, né? Então, diante dos olhos de
Eu estava dando estudo para o pessoal, aí lá no capítulo 9, versículo 31 do ano, diz que Deus não atende a pecador. Aí a pessoa me perguntou, se Deus não atende a pecador, então nós estamos errados, porque todos nós somos pecadores. Aí eu disse, mas Paulo, você lê o verso a seguir. Deus não atende a pecador, mas atende aquele que tem o seu nome. Então aquele que vai a Jesus, que tem o nome dele, é pecador arrependido. Quando Deus não atende o pecador, que continua no pecado. Foi advertido do erro, mas continua errando. Continua fazendo as coisas tudo errado. Esse aí não é Deus que abandona ele, é ele que abandona a Deus. E o fim a gente já sabe o que vai dar. Muito bem. Diz aqui que, de fato, que Deus é um juiz justo e não pode ninguém comprar ele com o seu bolo. Eu entrei no céu porque eu paguei tanto, né, de maneira. Eu fiz isso para Deus e eu acho que eu vou entrar no céu. Olha o pai por onde ele manda, pede. Pois então não vai entrar. Porque lembra da palavra de Deus que diz que nós não vamos entrar no céu nem por obras, né? Obras próprias. Obras nossas. Isso é. Se quiser, por exemplo, eu queria desse argumento que eu estava lançar, eu gosto de arrumar igreja, né? Gosto de colocar as coisas, gosto de arrumar, né? Mas o apóstolo Paulo diz que por obras, né? Nós somos o quê? Se for própria, se ela quiser para ela se engrandecer, ela está fazendo papel de tola. Agora, se ela estiver fazendo com intuito para Deus, aí é outra questão. Então, diz aqui que esse mesmo Deus, ele é chamado por Deus da paz. Aí dá um nó na nossa cabeça, né? Ele é um Deus guerreiro, mas também ele é um Deus da paz. Se eu estou de paz com Deus, eu estou do lado da paz. Né? Agora, se eu estou contra o guerreiro, eu estou o quê? Contra a paz. E eu estou fazendo guerra. E todo aquele que faz guerra contra o Todo-Poderoso está sujeito a quê? Alguém poderia me dizer que fez uma guerra contra Deus e venceu? Não tem. Eu fiz uma guerra, irmã, com Deus e eu venci, né? Será que tem algum cidadão na Bíblia registrado? Tem, né? Ninguém vence. Tem um que tentou e não conseguiu. Foi até um pedaço e depois caiu, né? Ele é invencível. Deus é invencível. Graças a Deus. Cidadão que queria ser maior. Deus, né? Ninguém consegue. Então o padrão do juízo supremo é esse. O caráter dele não pode ser subornado. E qual é o caráter de Deus? O caráter de Deus diz que ele é o quê? Magnífico, né? O juiz supremo. E diz aqui que alcança. Eu fiquei vendo assim, irmão João, que ele não alcança só o grupo que nós estamos, né? Não. Ele fala que tem outros aqui, o quê? Outros mundos que obedecem. Outros planetas que são habitados. Que obedece a quem? E obedece a ele. Mas não tem pecado nesse outro planeta. Não existe. O pecado é na terra. Que esses planetas estão de olhos em quem? Na Terra, né? Sabendo que não vai Porque ter para cá foi lançado mal. Eles estão de olho bem atento para nós, sabendo o que vai acontecer com nós, né? Talvez eles estão falando assim, mas o que vai acontecer com aqueles pecadores lá, né? Só que Deus já deu uma solução. O sangue de Jesus pagou o preço, né? Agora eu tenho que fazer a minha parte, porque Jesus já fez a dele. Cabe a mim fazer a minha parte. Muito bem. Então esse juiz, a gente sabe que toda a expropriação ou aniquilação tem um preço, né? Vou desapropriar esse terreno aqui na frente. Com ninguém olhando aí, mas aí o dono pode chegar na hora que eu estiver metendo uma máquina, né? Para limpar. E pode custar caro. Pode reagir, pode? Então todo esse processo, tanto de desapropriação ou aniquilação, tem um preço. Vida ou morte, né? Josué foi enfrentado nessa situação, não só ele, mas também Moisés, que diz
Aí o que eles fizeram primeiro? Mandaram espia depois. E voltando para o cidadão falaram, olha, realmente o terreno é bom lá, mas a irmã Nieves, tem o irmão Pedrinho, tem o irmão João, estão morando lá, né? E tem um lá cidadão lá que a descendência deles é muito gigante, né? Eles são muito grandes. Né? Mas Deus disse, vão e a terra de vocês é essa, lá não tem outra não. Se não me engano, era os Anaquis, né? O nome do. É. Ficou enganado. Irmão, Deus mandou destruir os cananeus e os amalequitas lá do Egito. São 6 nações, né? É, por causa da contaminação deles que podia espalhar. É assim, por exemplo, o próprio Jesus disse assim, uma ovelha desgarrada, um rebanho todinha perdido. O que é isso? Isso é contaminação. Uma pessoa contaminada, ela pode contaminar outras. Não vê? Os jovens, quando o Neymar estava naquele melhor jogador, que estava o cabelo dele todo para a cabeça de pica-pau, a maioria dos jovens também fazia. Quer dizer, isso chama-se contaminação. Lá a vida que estava contaminando a vida dos jovens. Aí vem um cantor famoso, né? E tal, começa a cantar e começa a contaminar as pessoas. Os cananeus estavam previstos a contaminar as outras nações, inclusive Israel. Viu? E Deus, sabendo disso, mandou aniquilar. Pode tirar de circulação. Tira, porque senão eles vão contaminar o mundo inteiro. Muito bem. E no meu ver, Deus não cometeu nenhuma injustiça. E agora é uma pergunta para todos nós. O irmão já falou um pouco aí. Por que Deus fez nós com o nosso livre-arbítrio? O irmão acabou de dizer aí, né? Acabei de dizer. Deus não podia ter feito nós, não. Ele fez nós Vou fazer só santo, só direito. Será que ele podia fazer isso? Podia. Podia não, ele pode. Ele pode, né? Tem poder para Mas fazer. por que ele não fez? Satanás queria uma brecha, né? Para acusar ele. Se ele tivesse feito, seria um ditador. Alguns países aí tem um ditador, né? Que só faz o que o presidente quer, né? Aí eu vou perguntar para o irmão. E se ele tivesse feito uso de desobediência, ele teria criado? Foi? Se ele tivesse feito, não tivesse feito o que ele ia feito, uso, teria sido criado? Não, porque ele ia agitar o que ele viu fazer, né? Por exemplo, uma mãe disse para o filho assim, olha, fulano. Hein? Oi? Então também ele não queria ter coisa. Não ia ter como acusar ninguém, né? Porque nós íamos ser um robô. O robô obedece o dono do manete. E a senhora faz o robô, né? Aí o robô só vai fazer o que a senhora pedir, né? Robô, anda para ali, né? O controle está na mão de quem? Do dono do trem, não tem outro. Tem a tal do drone, né? Mas se a gente for pensar mais a fundo, tem uma hora que o robô não é muito mais dono. Passa do limite, né? Mas só quando ele sai de fora do alcance, né? Então, a gente sabe que Deus fez nós com o nosso livre-arbítrio. Ou escolhemos o bem, ou escolhemos o mal. Agora a pergunta-chave é: Deus fez livre-arbítrio. E quem foi que fez o mal? Até lá no jardim, o homem conhecia somente quem? Só o bem. Deus. Quem é o Criador do universo? Deus. Isto. Além de Deus, tem outro Criador? Não, ele fez o bem e o mal. Lúcifer ele é o quê? Ele é o Criador ou é um ser criado? Ele Ser é criado. criado. Então alguém criou o mal. A Bíblia diz que Deus criou tudo até as bestas feras do campo, né? É. Tudo. A Bíblia diz que Deus, eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Eu crio a luz e crio as trevas. Eu faço o bem e crio o mal. Eu sou o Senhor. Mas para que Deus fez se Ele mesmo odeia o mal? Como é que Ele
criou uma coisa que ele odeia. Aí é que nós temos que amadurecer o pensamento. Deus criou, Deus deixou, não foi para o nosso mundo. É que nem a pessoa quando vai comprar uma carteira de cigarro, não está na capa lá que ela vai morrer? Não está dizendo que ela vai morrer de câncer? Está avisando para que ela fuma. Porque ela quer morrer daquele jeito ali, ela escolheu. Está dizendo que eu quero morrer, né? É, então Deus deixou dois caminhos, um para a vida e o outro para a morte. Agora, é como você diz, vai de mim, qual é o caminho que eu vou escolher? Se eu escolher o caminho que Caim escolheu, Deus não vai me destruir rapidamente, mas isso não, vai deixar tudo um dia só. Aí é que você diz, a conta vai chegar. Aí ele entra o Livre-arbítrio. O livre-arbítrio traído. Pode fazer tudo, né? A moça chegou comigo e disse, irmão, eu posso ir para a praia para mostrar o pedido? Pode. Eu posso ter 4, 5 namorados? Pode. Eu posso me vestir do jeito que eu quero? Pode. Eu posso ir para a festa? Pode. Então, mas eu posso fazer tudo? Pode, só não vai para o céu. Mas por que Deus fez nós diferentes? Porque nós não somos igual. Mesmo assim, Deus não é igual. É um maior do outro. Por que ele fez nós? Ele fez nós só um só. Porque ele é o maior, o menor, o maior. Cada um tem o seu DNA diferente, né? Seu pecado, mas para Deus nós somos todos iguais, né? O seu sangue é igual ao meu. Tem perguntas que só ele mesmo há de responder. Só um peixe, né? Ele tem feito o mesmo barro, não vai É o mesmo barro que amassou, né? Aí Não, a mulher que fez o barro. não, mas os homens não fez. O homem ele fez, a mulher ele fez a costela do homem. Não foi toda a mulher que quer. Então não podia ser só uma coisa só. O homem só uma coisa. Mas isso aí a senhora se prepara, quando chegar lá no céu, a senhora pergunta para Jesus, ele vai explicar direito. muito bem. Então temos aí, irmão, que o livre-arbítrio ele serve para o bem ou o mal. A gente sabe que tem muitos homens aí de guerra que eles obedecem o seu comandante, né? Olha, fulana, tu vai e mas nem que tu morra, mas tu tem que destruir aquela área. Não é isso? Foi Deus que está do lado. Então, esse mesmo Deus que diz lá atrás que ele é Deus do quinto capítulo, mas ele também ele é o príncipe da que é o hino do Natal que diz, né, que nasceu quem? O príncipe da Mas é só em Natal. Natal que nasceu, né? Só em Natal. Coração do ser humano. Então, se Deus é o príncipe da paz, aí volta para nós hoje. Porque existe tanta coisa ruim hoje, né? É porque Deus parou de olhar para nós ou a população que está toda errada? É o mundo que está Ele deu uma resposta muito positiva para não, às vezes a pessoa, olha, hoje a gente passa semana, irmão. Semana que não vê o irmão, né? A gente chega na igreja, o irmão dá a mão assim, ó. De A lado, né? gente, né? Isso aí tá certo, tá errado. Já viu hoje Mas de repente ele não pode estar com o pescoço, todo o pescoço. Aí não pode. Tá triste por isso, né? Mas o irmão Daniel, ele é assim, ó. Agora, e um povo aí, Lá na igreja. né? Que não sabe nada, que não tem sabedoria. Deixa isso pior. Sabe qual é o certo? É dar a mão para o irmão e usar o vosso como sangue. Nós que somos sabedores da palavra, faz errado, agora ninguém não sabe, né? Mas se a senhora der a mão para mim e me der a cara do outro lado, para mim a senhora não vê nada de errado. Então, o que significa a palavra paz? Tem que ser amor, tem que ter amor, tem que ser feliz, A paz, irmão, a paz a gente tem que viver dentro, com ela dentro da gente. O apóstolo Paulo sempre que ia pregar, não era quem usava o nome. A paz esteja com quem? Convosco.
Então, se eu não tenho paz em mim, eu vou ver os outros em paz também. Quando eu tenho paz em mim, eu transmito os outros. Às vezes você dá bom dia para o cidadão, né? Como o irmão está falando aí. Às vezes ele olha, às vezes ele não olha, né? Bom dia, irmão. Né? E às vezes ele está tão cansado que ele está cansado. Eu estou velho de cabelo branco, passar pela rua, falar com os irmãos. Ninguém responde para mim, mas eu vou deixar de ser cristão, eu vou deixar de ter paz porque alguém não falou comigo. Bom, a pessoa faz o papel dele. Isso é. A minha paz está em Cristo, não está no irmão. Eu continuo a mesma pessoa. Exatamente. Porque a gente tem que ver, irmão, a gente tem que ver que nós temos sentimentos. Tem pessoas que às vezes estão sentindo alguma coisa e a gente não sabe. Entendeu? A gente tem sentimento. Bom, no caso eu estou, mas a pessoa não percebe. Se eu, porventura, chegar lá, olha, se eu chegar lá na sua casa, a senhora é minha irmã na fé, né? Mas se eu chegar lá na sua casa e encontrar a senhora com raiva, e dizer, irmão, hoje eu não estou querendo receber ninguém, não, eu vou embora. Mas isso não vai me fazer crer que a senhora deixou de ser cristã. Nós temos o exemplo Foi só uma atitude errada, sabe? de Eliseu. Eliseu é um homem conhecido na Bíblia, né? Que ele fez Deus fez um chamado, um pedido para ele, estranho, né? Se Eliseu, teu pai, já estava reclamando de quem estava com fome, né? Aí você vai para a cidade, lá tem uma senhora, né? Assim, na entrada da cidade ela está fazendo isso aqui, né? Ela era pobre, né? E Eliseu foi, né? Chegando lá, viu essa senhora partindo lenha, e ele pediu o que para ela, né? Vamos. Eu fiquei vendo assim, a investigação. Ele pediu pão para uma mulher que não tinha manhete. Mas Deus disse, pede para o João. Eu não tenho. Agora, por que Deus mandou o profeta pedir pão para quem não tinha? Tem um negócio aí que vai acontecer interessante aí. Deve lição para ele. A irmã podia dizer, não, até lá a mulher não sabia, né? Olha, eu tenho comida para mim e para o meu filho, e vamos comer hoje e amanhã, certamente nós vamos morrer, porque não tem mais. Aí o profeta disse o quê? Vai, e faz, e traz para mim. Primeiro para mim, depois sobrar, come com o filho, né? E a mulher foi? Foi, né? Ela estava obedecendo aqui. O profeta, ela não sabia que era profeta. Mas ela era temente a quem? A Deus. Aí fez a diferença, aí depois que o profeta comeu, ele disse, olha, agora daqui para frente a tua botija e dentro do óleo acabará. Eu fiquei olhando essa cena, essa mulher dele teve lá no outro, a gente estava passando uma fome muito grande naquele território. Nunca mais ela passou fome. Às vezes chega um cidadão na casa da irmã Jéssica, aí ela vai dizer, não, tem para mim o Pedrinho, né? Vai embora que aqui não tem comida. Ela não disse, né? Não é exemplo, né, irmã Jéssica? Eu acredito que a irmã nunca fez isso, né? Mas diz aqui, irmão, que essa missão... Eu já deixei de comer para oferecer para o próximo. Aí a gente olha para o outro assim, fazer o quê, né? Mas esse mesmo homem, irmão João, ele pediu para ele o quê? A nós. Deus, eu estou cansado, eu não sou melhor do que mais, que João, do que Pedro, né? E basta, eu já estou cansado. Agora eu vou me deitar aqui e vou o quê? Não quero mais do que Pedro. E esse homem tinha tudo para ter paz, né? Porque ele era um profeta, né? Ele pediu lá no passado, aconteceu, né? Mas só chegou um tempo lá da sua vida que ele disse, olha, a paz dele acabou, né? Não quero mais ele. E agora Deus concedeu para ele. Deus me atendeu. Aqui faz tua janta, né? O profeta está nos todos com Deus.
o profeta se matou, né? White disse que esse profeta ele foi o mais testado da Bíblia. A gente sabe que o profeta Eliseu, ele foi um homem que fez coisas extraordinárias no mundo. Fez o sol parar. Fez o machado flutuar. O machado do homem caiu do rio, ele estendeu a mão, pegou o machado. Ele fez a água do rio ficar o quê? E a vaca ficar o quê? Ele fez o filho da mulher que estava ali, o senhor do caramba, né? O que está acontecendo aí, mulher? A filha da mulher morreu. E a mulher disse: eu tive meu filho por causa de tudo. Se tu viesse de onde? Viesse aqui, disse que ia ter um filho, que agora meu filho morreu. Não morreu, não, está dormindo. O profeta só deitou, né, no lado dele. Deitou e pronto. Quando a mulher viu que o filho estava andando no meio da casa, né? Então o homem desse era temente a Deus? Agora, irmão, nos nossos dias, Deus poderia agir como agiu com esses homens? Sim, poderia. Mas por que ele não age? Porque o pecado, né? Porque nós não estamos preparados como aqueles homens estavam. A preparação deles, eles tinham uma conversão genuína. E às vezes, nós estamos convencidos que o pecado realmente é um prejuízo. Agora falta abandonar esse pecado. Abandonar. Olha, Ellen White, ela dá um conselho sobre a guarda do sábado. E nós alegamos ser o povo que guarda o sábado. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. O sábado, para o povo de Deus, hoje é simplesmente um feriado. Não é mais um sábado no dia do Senhor. É um feriado. Por quê? Porque tem gente que sai da igreja e sai comprando coisa. Eu vou comprar um kit de açaí aqui, tá? Satisfazendo o seu desejo. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um carro. Sábado eu vou para a igreja. Eu tenho a semana toda para botar gasolina no meu carro para ir para a igreja. Mas aí eu vou deixar para botar sábado de manhã. Não está incorreto o negócio desse? É por isso que tem que ensinar de vez em quando a doutrina da igreja. Para quem não sabe. Não entende. Então, não guardar o sábado corretamente lá parece ensinar. ser uma transgressão. É um pecado. Mas está tão normal. Vai ter uma campanha para pular dia de sábado da tarde, o povo brinca, bola e tudo, e toma banho de garapé, e é uma anarquia danada. Cadê o respeito pelo dia do Senhor? Pois é, eu fui gravar lá, eles estavam no garapé pulando lá. Não No dia tem de sábado. respeito, quer dizer. Então isso Gravei é e pecado. postei. Porque o que é que o Tiago diz? Quem transgride um é culpado de todos. E pelo que eu sei, pelo que a Bíblia me ensina, o pecado é a transgressão da lei. Certo. Você tem. Se é pecado comprar gasolina no dia de sábado, também na igreja, também é pecado de pagar o mototáxi para ir estudar na igreja. O que vocês acham errado ou certo? Não, aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu disse, no decorrer da semana, peraí. Aí a irmã vem de mototáxi, aí ela tem que pagar o mototáxi na sexta-feira e se ele não for, ela perde dinheiro dela. Entendeu? Então é uma coisa diferente. Para a irmã aqui, o mototáxi traz ela pode acertar com ele para pagar depois. Mas se ele não aceitar e querer receber logo, creio eu que ela não está fazendo nada de errado. Agora, se eu tenho por exemplo, eu tenho uma moto, eu sei que sábado eu vou lá para Tacajóis e eu posso abastecer minha moto sexta-feira, mas deixo para abastecer sábado de manhã, é outra situação. É outra questão. Então, a pergunta para nós encerrarmos, irmão José. Nós somos diferentes daquele povo que viveu em pecado lá atrás? Não. Não. Agora, outra pergunta. E por que Deus ainda
Ele é carne e ciência de graça. Ele nos ama, Ele quer que a gente corrija o nosso defeito. Então nós estamos sendo avisados? Não, se gosta para Deus. E quem avisa, amigo? É o White diz que Deus está avisando que nem Del Carlos empreende. A Ideal Raça, o preço da família. nós estamos sendo avisados. Pode ser aquele povo lá, irmão. Como o irmão falou da cidade de Nínive, eles estiveram ali 3 vezes, né? O profeta foi, avisou tudo, né? E diz aqui que nós estamos aí por um longo tempo dizendo, olha, Deus, Jesus vai voltar, irmão. Olha, está com 106 anos que Deus pede reavivamento e reforma na igreja. E a igreja ainda não fez. 106 anos. Eu lembro Josué, quando chegou no muro de Jericó, passaram muitos dias ali. Passaram uns dias ali, né? Só que Deus disse, olha, tal dia essa cidade vai ser o quê? Sitiada e vai ser derrubada. White diz que Deus, quando disser, meu filho, acabou o tempo. O que é que Deus vai dizer? Sabe? Ele vai dizer, não, pai, demore mais 2 dias para eu falar para os homens. Acabou o tempo. Isso vai acontecer quando a porta da graça se fechar, né? Eles não sabem nem o dia E nem a hora. nem a hora. Alguém perguntou para Jesus, Jesus, diga o dia, daqui. Aí ele disse, não, vou dizer para vocês o que vai acontecer antes da minha volta. Não vai. A volta, né? É antes, né? Vai acontecer isso, gente? Vai ter guerra, né? Vai ter fome, né? Vai ter algumas coisas, né? Olha, esses dias agora, reunidos nos Estados Unidos, lá mais 12, umas 13 nações, pedindo paz. O pedido era só um, era paz. Aí eu conversando lá em casa com a mulher, eu disse, olha, pode se preparar que vem uma destruição aí. Porque Jesus disse, quando as nações solicitarem paz, virá repentina destruição. Olha, você sabe disso. Um vendaval lá, um furacão passou lá no rumo de passou 3 países lá destruindo, arrebentando. Né? Mas não veio do país. Olha o que aconteceu, aquela matança de 119 pessoas, 121. Isso não é destruição, é destruição divina. Então eu fiquei atento e estou atento até hoje para o que Jesus falou. E todo mundo pode ser incrédulo, mas eu acredito que virá uma repentina destruição. E está bem Vem coisas piores. Isso é bem fichinha. pertinho de nós, né? Bem perto. Então Deus ele é longânimo por nós, não querendo que ninguém se perca, mas engane a vida dele. É. Então não diga que Jesus está demorado, né? Se prepare, né? Porque eu simplesmente assim, quando alguém diz assim, olha, eu vou em Itacaró dia 2 de novembro, né? Aí já está longe, né? Aí quando nem bem perto, nós diz, olha, amanhã é um dia, né? Então esse dia virá. Como o quê? Como o ladrão entra na sua casa, ele diz o dia? O ladrão quando vai entrar na casa do irmão, ele diz, eu vou lá amanhã, né? Mas irmão, queira ou não queira, Jesus deu uma lista. Isso, né? Ele não disse o dia, ele disse quando este evangelho do reino for pregado a toda criatura para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então esse evangelho eterno tem que ser pregado a todas as pessoas. E o trabalho da igreja é esse, é pregar o evangelho, avisar as pessoas. Se 23 milhões de estivessem fazendo isso, Jesus já vinha depois da manhã. Então a punição para aqueles que não querem obedecer a lei de Deus, todos nós sabemos, é a morte. É a expulsão. Não obedecer o Criador, mas nós não obedecer o povo.
considerando isso, irmão, todos nós aqui, considerando que nós já sabemos o que vai acontecer com nós se nós ficarmos contra Jesus. Temos noção já, né? Nosso negócio é só cuidar. Nós estamos fazendo guerra contra aquele que pode tudo, né? Até fazer chover o quê? Fogo do... Até agora nós estamos caindo em cima do céu, né? Mas ele faz chover pedra, né? Ele faz chover o quê? Fogo, né? Fogo e fogo. Então esse tem poder para destruir tanto todo o mal, né? Só ele que pode destruir o mal. Então a gente possa despertar do sono, né? Porque sabemos que os dias estão próximos. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ter vamos orar. Olha isso. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais essas palavras que trocamos aqui. E que nós possa abrir a nossa mente, o nosso coração, porque sabemos que o Senhor logo vem. E sabemos que esse dia está mais próximo do que quando nós aceitamos a tua palavra. Então, perdoa os nossos pecados, fica conosco, fica também com as pessoas que estão aqui, abençoe cada um de nós. Nos proteja e nos guarde em nome de Jesus. Amém. 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 Alonso, acabou mais uma escola sabatina. Que pena. Acabou mais uma escola sabatina. Mas no próximo sábado tem mais. A gente vê que essa lição está muito interessante, que ela está falando sobre Josué, está falando sobre lutas. E a gente sabe que quando a gente passa por lutas da vida, a gente nunca está só. A gente sempre tem Deus que está ao nosso lado. E aqui o manual da Escola Sabatina, ela está falando assim: Deus não nos chamou para lutarmos sozinhos. Ele vai à nossa frente, como foi adiante de Israel. Agora vamos interceder por aqueles que estão em batalhas espirituais silenciosas. A gente vê que no Rio de Janeiro o negócio não está fácil, né? É em todo lugar. A luta pode parecer difícil, mas a vitória já foi garantida por aquele que venceu na cruz. Amém? Então eu convido você a se colocar de pé e juntos vamos cantar Vencendo vem Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma escola sabatina que foi realizada no teu santo nome. Senhor, te peço, Senhor, que o Senhor fique com cada um de nós, Senhor. Fique com essa cidade, não só aqui, Senhor, mas em todos os países desse mundo, Senhor. O Senhor sabe que esteja ali, Senhor, naquele estado, Senhor, que é o Rio de Janeiro, Senhor, naquele país. O Senhor sabe tudo que está acontecendo lá, Senhor. Faça que eles possam ser fortes, porque a gente sabe que o mundo que a gente está vivendo hoje está cheio de guerra, Senhor. Sabemos que nos proteja, nos guarda e nos livre de todo mal, Senhor. Amém. Sabemos que a tua volta ela está cada vez mais próxima. Então faz a gente se preparar cada dia mais. Amém. Para que quando o Senhor voltar a gente possa subir junto contigo, Senhor. Fique com cada um de nós, fique agora com o corpo divino, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus. Quem puder, né? Oremos. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor, na segunda hora, para ouvir mais uma palavra tua, Senhor. Fala conosco. Que os nossos corações, Senhor, se enchem de alegria e de paz. Que o Senhor fique com cada um dos irmãos que estejam aqui. Abençoa as nossas ofertas, nossos dízimos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nesse
o diácono para recolher o dízimo e as ofertas. Quem tiver caneta, vá anotando aí. Escala de pregadores para o mês de novembro. Tá? Aí vai. E se o nome de você não sair aqui, depois me procure. Se você quer participar, pode me procurar. Sábado, 1º de novembro. Hoje é eu. Vamos lá. Tá? E hoje eu estou completando 40 anos de casado. A esposa não está aqui, está para cruzar. Então vai tudo. Segundo sábado, é a Patrícia, lá do Espírito Santo. Ela estará aqui pregando, dia 8. O terceiro sábado é dia 15, é irmã Eliette. Vê, Maria? Note aí. Se a senhora não quiser, a senhora fica encarregada pelo culto, viu? A senhora pode convocar outra pessoa para me pregar, pode ser uma pessoa que realmente esteja direito com a igreja. O quarto sábado vai ser o irmão Fábio. Tá? Amém. O irmão Fábio vai estar pregando aqui. E o último será o Marcelo, do Viraí. O Marcelo. Certo? Agora, domingo. Evelyn. Amanhã é o Evelyn. Amanhã é o teu dia, viu? É você. Quarta-feira, irmã Conceição. Amém. Cadê ela? Tá. Agora. Domingo que vem, dia 9, Pedrinho. Tá? Bota lá, Pedrinho. Dia 9. Quarta-feira, o Fábio de novo. Tem que avisar para ele. Eu hoje era para ele estar aqui, não sei porque ele não veio nele, meu filho. Domingo, dia 16, Marquinhos. Marquinhos com a sua família. Aí eu quero avisar a diretora de música que o Marquinhos vai trazer a mulher e os filhos para cantar, viu? Já está combinado já. Na outra quarta-feira, a irmã Oscarina. Tem que avisar para ela, porque o cara não está. Ela vem quarta-feira, não é isso? Ela tem quarta-feira. Pois é, a irmã Oscarina. A irmã Oscarina é dia 19. Domingo, dia 23, é eu, João. E aí a quarta-feira do poder, a última quarta-feira, a irmã Conceição, de novo. Irmão, deixa eu lhe informar uma coisa. Eu já estou apto a cantar, que eu não estou mais em fornicação. Tá bom? Oi? Eu já posso louvar a Deus. Eu Já. não estou mais em fornicação. Tá bom. Então, Amém. isso aí é com a diretora de música. Só para todo mundo saber. Tá certo. E no último domingo, dia 30, é o Marquinho de novo. Tá? Agora, no mês de dezembro, eu vou colocar o irmão, a irmã lá de Itacajó. Eu vou avisar para vocês qual é o. Tá? Amém. Agora, irmão, Amém. olha, na próxima sexta-feira, dia 7, nós vamos começar a nossa escola bíblica aqui. Graças a Deus. Na igreja. Eu quero a presença de todos os irmãos presentes, que nós vamos estudar sobre profecias. É a profecia dos últimos dias. Nós temos que estar preparados, apontados, alerta, que a qualquer hora nós podemos ter surpresa. Sexta-feira agora, né? É a próxima.
que não vieram hoje, você se encarrega de avisá-los, para que eles venham. Vai ser muito bom, tá? Vai ser muito bom o nosso estudo. Por isso que é bom ter o grupo, irmão, para informar. É. E eu estou sem celular, mas todos os outros têm celular, é só informar. E hoje nós iremos iniciar um pequeno grupo na casa da Dona Maria. Amém. Desde já eu já quero convidar 2 pessoas para participar desse pequeno grupo. A irmã Conceição, a padroeira do Carapatu, e o filho dela está aí. Olha, esse rapaz que está aí é o rapaz que ela pediu oração aqui, inclusive até chorou, né? Estava desesperada pelo filho, não sabia o que tinha acontecido com o filho, ninguém dava informação. Irmã, não se desespere para orar pelo seu filho. Ele vai estar aqui com a gente. Aí, rapaz. Amém. É esse aí, tá? Esse aí é o rapaz. Tá bom? Então, estamos combinados, viu? Vamos contribuir com esse pedido aí, viu? Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, mas antes de abrir, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que abençoe a sua palavra. Querido Deus, nesse momento, Senhor, iremos abrir a tua palavra, pedimos, Senhor Deus, a direção do teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, entender o que a sua palavra quer nos dizer. Nos ajude, Senhor, nos dê a compreensão, nos dê amadurecimento e, acima de tudo, humildade para compreender. Amém. É o que te pedimos em nome da de Jesus. Amém. Romanos, capítulo 10. Todos os sábados, todos os primeiros sábados do mês é ação missionária. O irmão, nosso professor da Escola Sabatina hoje, já está convidado a pregar conosco no primeiro sábado de dezembro. Amém. Amém. Irmão, ação missionária, viu? Ação missionária. Então vamos lá. Nós vamos começar no capítulo 10, nós vamos começar do verso 8 até o verso 15. E diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que acontece? Serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, e para com todos os que invocam.
Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crê? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmão, eu quero chamar a atenção exatamente para isso. Como é que as pessoas aí fora vão saber se nós não irmos levar esse evangelho para elas? Se nós passarmos a vida inteira aqui só escutando e não levarmos essa mensagem, as pessoas podem perecer, né, na sua vida pecaminosa e não ser avisada. E aí é como foi falado na escola sabatina, aí vem a cobrança, vai chegar a conta, vão cobrar, Deus vai cobrar. Então, se eu sempre costumo dizer, se não podemos pregar porque não sabemos, procure alguém que sabe, se introduza com essa pessoa para que ela passe para você o que ela sabe, né? Uma pessoa quando nasce, não nasce sabendo de tudo, não. Quando a gente vai para a escola, a gente vai sem saber nada lá e não aprender o que falar, o que escrever, né? E assim sucessivamente. Na igreja também não é diferente. Ah, irmão, eu não sei pregar, eu tenho medo de falar, e a pessoa ainda me dá uma lição na Bíblia. Irmão, quando a gente não sabe pregar, a gente ora. Ora pelos que pregam. Tá? Por exemplo, essa semana passou lá na escola bíblica, lá da Jardim Paraíso, tinha 3 pessoas lá assistindo. 3 pessoas e 2 irmãs. Começou uma escola bíblica, era um pequeno grupo. As 3 pessoas, eu deixei elas à vontade para elas fazerem perguntas. E tem um jovem, um rapaz lá, estudioso, que gosta de indagar, de perguntar. Nessa hora é que precisamos de conhecimento. Nós estávamos estudando a 7ª lição do Apocalipse. E lá fala sobre transgressão, é um assunto, uma série de coisas lá. E ele perguntou para mim o seguinte, eu vou perguntar para vocês, só o professor lá e a professora não podem responder. Só nós aqui. Ele perguntou assim, irmão, eu sou crente de outra igreja, eu não sou da igreja do Senhor. Pelo que o senhor apresentou, me deu a entender de que o pastor da minha igreja está me ensinando errado. Isso é verdade? O que é que vocês acham disso aí? Quem conhece o irmão João? É verdade, né? Qualquer coisa que for é verdade. Dá para dizer para ele, meu jovem? Tanto é verdade que eu estou aqui avisando você. Verdade. Olha, aí eu apresentei para ele quem é o falso profeta. O falso profeta é aquele que prega o que não está na Bíblia. Está entendendo? Ele fala de si próprio. Por exemplo, vou citar um exemplo. Quem é de vocês aqui que pode me provar que Jesus mandou alguém guardar o primeiro dia da semana depois da sua volta? Tem isso na Bíblia? Não. Ele olhou para mim assim e disse, não tem não, irmão. Não tem não. Pois é, lá na sua igreja o pastor já mandou você guardar esse dia? Já. Então,
Ele mentiu para ti e fez o papel de falso profeta. Aí, e o que vai acontecer com esses homens que fazem isso? Bora ver lá em Apocalipse. Aí postei para ele, filho, vou pular fora. Não dá. Quer dizer que eu estou sendo ensinado de maneira errada, crendo. Eu confiava. Agora, eu disse, olha, é por isso que eu estou aqui, para ensinar a verdade para você. Nem as irmãs que já são da igreja sabiam do assunto da missão. Entendeu? Então, por isso, eu quero lançar um convite para vocês. Venha. Eu não sou o sabichão, não. Vocês também sabem. Mas nós juntos, vamos aprender muito mais ainda. Olha aqui o que a irmã Ellen White fala aqui, nesse livro aqui. Escute aí o que eu vou ler. Olha. Eu vou ler aqui sobre as duas igrejas. A igreja militante é a igreja de hoje, somos nós. O interessante é que a igreja militante, ela é misturada com trigo e joio. Mas a igreja triunfante não terá joio nela. Não vai haver joio na igreja triunfante. Na igreja militante de hoje, há muitos defeitos, muitas imperfeições. Porque não é todo mundo trigo. Tem joio. Não compete a mim nem a ninguém dizer quem é joio e quem é trigo. Quem vai fazer isso aí é o próprio anjo, né? Porque Pedro, logo no início, quando andou com Jesus, ele era joio, depois virou trigo. Ele até se ofereceu para morrer no lugar de Jesus. Isso é obra de Satanás. Quer dizer, destruir o plano de Deus. Agora, olha o que diz aqui da igreja militante. Olha aqui, ó. A igreja militante não é a igreja triunfante. E a terra não é o céu. Tá? A igreja se compõe de homens e mulheres errantes e imperfeitos, que são apenas alunos da escola de Cristo, a fim de serem adestrados, disciplinados e educados para esta vida e para a vida imortal. Ou seja, é preciso ser adestrados, disciplinados e educados para poder virar trigo. Para ser o trigo, porque só o trigo vai. Aí continua. Algumas pessoas parecem pensar que ao entrar na igreja seriam cumpridas expectativas e só encontrarão os que são puros e perfeitos, os que são zelosos na fé. Ao verem falta dos membros da igreja, dizem: abandonamos o mundo para não nos associarmos com caracteres maus. Mas aqui também está. Olha, as pessoas veem isso na igreja hoje e perguntam: como os servos da parábola, porque tem então choro. Mas não precisamos ficar assim desapontados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é perfeita, e todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a igreja militante tão dura como a igreja triunfante. Significa, não cabe a mim nem a ninguém querer fazer o trabalho que é
de Deus. A minha igreja tem que ser pura, não pode ter defeito. O penso, agora o penso que vai ser santo. É ele que decide ser santo, não é eu que vou dizer que tem que ser santo. É ele que decide, ele tomou a decisão. O que eu posso é fazer uma proposta. Meu filho, fiz uma proposta como líder da igreja, eu tenho o direito de propor para o irmão. Agora cabe ele decidir o que ele quer. E ele decidiu. E todo mundo aqui diz amém. Amém. Pela decisão que ele tomou. Certo? Agora, a gente ensina sobre a santificação, sobre a purificação, ensina tudo. Mas é a pessoa em si que vai fazer a sua escolha. Agora vamos para a igreja triunfante. A igreja triunfante será fiel e semelhante a Cristo. A obra está prestes a concluir. Os membros da igreja militante, que se houverem demonstrado fiéis, tornar-se-ão a igreja triunfante. Só os fiéis. Só quem se... Agora nós estamos na igreja militante. Os que forem fiéis aqui, nesta igreja, são candidatos a participar da igreja triunfante. Só os fiéis. A vida de Cristo estava imbuída da divina mensagem do amor de Deus e anelava intensamente transmitir esse amor aos outros. Em abundante medida, o seu semblante radiava compaixão e sua conduta caracterizava pela graça, humildade, verdade e amor. Todo membro de sua igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades se deseja fazer parte da igreja triunfante. Aqui, ó. Então, irmão, é nossa decisão que vai decidir o destino da nossa vida. E eu convido a vocês a participar daqui para frente desses que querem ser a igreja triunfante. Precisamos só fazer duas coisas. Pregar o evangelho, como pede aqui em Romanos, e depois ser fiéis a Deus em todos os aspectos. Só assim poderemos participar da igreja que vai triunfar, que vai subir com o Senhor para o céu. Amém. É esse o desejo que paira no nosso coração. Olha, irmão, se vamos dizer para Deus: Senhor, hoje, a tua salvação nos alcança. Amém. Não se esqueça que a Bíblia diz: olha, a salvação está bem aí, perto da tua boca e do teu coração, que é amém. Se com a boca confessar que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, seremos salvos. Amém. Para isso nós precisamos viver o Evangelho. Vamos ser pregadores. Vamos ser um convidador. Irmão, às vezes eu fico pensando: poxa, como é que a samaritana não fazia nem parte da linhagem de Israel? De repente, quando ela percebeu que ela estava diante de Jesus, ela tomou uma decisão. Foi convidar o povo. Ela não saiu para pregar para o povo. Ela saiu só para convidar o povo.
a vir ter um encontro com o profeta Jesus. E olha, que mulher missionária, viu? Foi a Vera. Porque o povo veio ou não veio? Veio. Irmão, aqui perto dessa igreja, tem gente esperando que você faça um convite para ela. Ela quer vir. A irmã veio aqui, veio sábado, hoje já não veio. A irmã tem um negócio dela ali, a gente entende. Mas vamos convidar a irmã para ela participar do domingo, na quarta-feira e principalmente da nossa escola bíblica. Olha, então, eu vou falar não em meu nome, mas em nome de Jesus Cristo. Se nós tomarmos isso com responsabilidade, amor e carinho, nós estamos trabalhando para a obra de Deus crescer. E ela vai crescer. Isso eu não tenho dúvida. Ela vai crescer. Mas não vamos ficar sossegados. Irmão João, para mim está difícil, porque eu não sei da estudo. Você não tem boca? Irmão, para me dar um estudo bíblico está tão difícil. Mais difícil é você ficar direto no celular. Tem adventista que às vezes não sabe dar um estudo bíblico sábado à tarde, mas passa a tarde todo dia na frente do celular. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Então vamos decidir o seguinte. A partir de hoje, eu preciso, deixa eu ver, o Pedrinho, a irmã Edson, eu vou deixar a irmã Edson hoje, e hoje, porque ela ainda está com a tristeza do falecimento do seu pai, né? Deixa para o próximo sábado, mano. Agora de tarde ela vai sossegar, pega a cabeça. Eu sei o que é isso, porque eu perdi o meu também. Quando o meu faleceu, eu passei por 15 dias. Não tinha nem vontade de conversar com ninguém. É só a gente que sabe, que carrega o pai. Mas eu vou precisar do Pedrinho, hoje à tarde, Eliette, a Eve, a diretora de música, a irmã aqui, e se a irmã Antônia puder, e a irmã Conceição, e o filho dela. O filho dela tem que estar lá, para a gente começar um pequeno grupo lá na casa da irmã Maria, hoje à tarde. Irmão, Deus pode criar toda a dificuldade do mundo, mas Deus irá. O diabo vai tirar ele do perto do ele. Eu estou pronto bem adiantar para não ir lá. Mas amanhã você está bonzinho. É só para não ir. Não vai, porque esse negócio vai fortalecer e vai ligar tudo. Né? E aí isso aí o inimigo ele vai lutar com todas as forças para não obter. Como ele está lutando contra essa igreja. Para que não cresça. Mas ela vai crescer. Amém. Olha, para o ano, vou dar uma notícia para você. Você ainda não me conhece direito, não sabe quem é o irmão do João. Ainda não me conhece. Eu, por debaixo do tapete, olha, você nem sabe, vou dar só um pedacinho da informação. Por debaixo do tapete, eu estou visitando um bocado de gente aí. E esse bocado que eu estou visitando agora em janeiro, estarão aqui conosco. Amém. Já são adventistas, estão congregando nas igrejas, mas estão mal satisfeitos, não estão bem. E eu disse, irmãos, olha, vocês têm a oportunidade de crescer espiritualmente, de fazer com que a vida mude para melhor. E eu disse para uma ilha reclamando comigo, olha, você tem carta branca lá na Santa Luz. Pode ir lá,
santuário lá. Aí, visitei o Fábio, fui na casa do Fábio. Não encontrei o Fábio em casa, mas eu deixei o recado que ele vinha aqui conversar comigo. Conversei com o Marinaldo, o pastor. O Fábio está bem na igreja, tá? Então, o Fábio vai ser apoiado por mim, por todos vocês, para ser o nosso evangelista, diretor missionário. Amém. Tá? Esse é o convite que eu quero fazer para ele. E eu tenho certeza que ele vai aceitar. Tá bom? O Pêndice também vai ter. O Pêndice vai ter uma função também. Depois a gente vai unir a comissão para analisar os casos e cada um vai fazer o que gosta de fazer. Eu pelo menos gostava de cantar, agora não estou gostando não. Depois que o meu celular foi quebrado, e nós vamos orar por algumas pessoas que não vieram hoje. É o casal não veio, o casal que a gente gosta muito deles, vieram, ninguém sabe o motivo, vamos orar por eles. A irmã, o irmão, aí o casal lá, o Acende, uma esposa, e ninguém sabe também. Cadê a mãe dela hoje? O quê? Cadê a mãe dela? Casa da mãe dela. Tá bom. Eu vou até descobrir onde é que ela pediu para mim ir lá fazer uma oração pela mãe dela. Tá bom? E nós vamos receber aqui, com todo carinho, com todo os irmãos a cantora lá de Tapajós, o pregador lá de Tapajós e a professora lá de Tapajós. Amém. Esse trio aí, é o trio parado tudo, viu? Aí. A porta da nossa igrejinha está aberta para vocês. Amém. Vocês, a hora que vocês quiserem aparecer, pode trazer até mais irmãos, se quiser. Mas o nosso coração é igual o coração de mãe, aqui está tudo. Amém. E não vamos esquecer que nós temos um compromisso hoje e na próxima sexta-feira. Hoje nós vamos falar 5 horas da tarde. 5 horas, viu? Viu, Pedro? 5 horas. Eu vou visitar mais a gente vai passar na casa da irmã, do Antônio, né? Conversar com ela. E de lá a gente já vai lá, o nosso ministro, o nosso pequeno. Todo mundo sabe qual é a data que vamos pregar? Notaram? 19. Qual é o teu? Evangelho. Estou notando. Eu falei para a secretária botar o mural ali para a gente colocar a escala lá. Tá? Aí depois a senhora conversa com o Pêndice aí, viu? A senhora decide a questão da música, conversa com ele aí, que ele diz que está preparado já. Falou? Amém. Então, amém. Vamos se ajoelhar? Querido Deus, estamos nesse momento, Senhor, encerrando o culto divino. Amém. Pedindo ao Senhor a porção do Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, segundo a Tua palavra, exercer esse trabalho de pregação. Amém. Queremos também, Senhor, contribuir com os irmãos na medida do possível, para que haja, Senhor, desenvolvimento espiritual. Não estamos aqui te pedindo riqueza, poder, império, não. O que queremos é humildade, é simplicidade, mansidão, para entender a Tua vontade e, acima de tudo, colocar em prática na nossa vida. Amém.
Muito obrigado, Senhor, por esses 3 que vieram de longe nos trazer o prazer de estar conosco. Amém. E pedimos, Senhor, que o Senhor derrame uma bênção todo especial sobre eles, Amém. sobre o resto da sua família e sobre os irmãos de Itacarã. Amém. E na medida do possível, Senhor, que o Senhor possa disponibilizar força e coragem para que a gente possa também ajudar nossos irmãos ali na batalha, Senhor. Sabemos que ali tem muitas pessoas sinceras que terão que ouvir a mensagem, a terceira mensagem. Pedimos também, Senhor, que a partir de hoje a gente possa começar a desenvolver um trabalho com responsabilidade para que a tua igreja possa crescer espiritualmente e também. Amém. Antes de encerrar, Senhor, quero pedir uma oração toda especial, uma bênção toda especial para o filho que está presente na irmã Conceição. Amém. Sabemos, Senhor, que a lágrima que ela derramou aqui, chorando pelo seu filho, nos comoveu. E dedicamos várias orações em favor desse rapaz. Amém. E agora ele está aqui conosco e queremos entregá-lo em tuas mãos. Amém. Para que o Senhor cuide dele, livre ele de todo perigo do mal. E que ele aceite os conselhos de sua mãe, para que viva bem e seja feliz. Que ele possa futuramente ser um dos membros do teu corpo, da tua igreja. Perdoa nossas faltas, continue conosco, é o que eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 500.